Olá, bem-vindos à nossa sexta aula, nosso curso avançado de análise de política externa. Vamos partir para uma temática muito interessante nessa sexta aula, que são os estudos prospectivos, os estudos de futuro, uma área que eu tive a oportunidade de atuar como pesquisador e quero compartilhar um pouquinho desses conhecimentos que são muito úteis para o analista internacional, para o analista de política externa. Espero mais uma vez que vocês estejam gostando do curso até aqui, estejam tendo um tempo proveitoso, adquirindo conhecimento, fazendo as suas análises críticas, seus pensamentos críticos acerca do conteúdo que também eu tenho compartilhado com vocês. Lembrando mais uma vez que minha ideia aqui não é de forma alguma apresentar uma verdade, é apenas compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu acumulei durante esse tempo de estudo com vocês, numa oportunidade da gente poder também trocar informações, trocar ideias e ouvir um pouquinho do feedback de vocês, do que vocês pensam, do que vocês acham daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo exposto para vocês. Então vamos lá? Bom, nossa sexta aula, cenários prospectivos em política externa. Vou dar uma breve explicação sobre o que são esses cenários prospectivos e depois a gente parte para a aplicação prática para análise de política externa. Bom, a gente tem aqui as temáticas que a gente vai abordar, os principais teóricos, as metodologias, os métodos, a atuação em política externa, como isso vem sendo utilizado ao longo do tempo, principais grupos e um exercício prático aqui da gente poder trocar um pouquinho, explicar para vocês um passo a passo de como a gente pode aplicar alguns desses conhecimentos, mesmo que de forma bem incipiente, bem inicial, numa análise prospectiva de política externa. Bom, muito importante a gente entender o conceito de cenários prospectivos. Cenários prospectivos, cenários futuros. É diferente da gente pensar numa previsão futura. Então, aqui logo de cara a gente já vê uma diferença entre a previsão, o forecast planning, e o scenario planning, ou seja, a planejamento através de uma previsão e o planejamento de cenários, mostrando que a previsão ela aponta um determinado local, um determinado resultado aqui, né? Que seria mais ou menos algo como a média entre o que se sabe hoje, né? E aqui em cenários futuros, né, ou cenários prospectivos, o planejamento de cenários prospectivos, você já tem mais de uma possibilidade apresentada diante do que se sabe hoje, levando em conta essas incertezas que podem acontecer, ou que devem acontecer, ou que são prováveis de acontecer. Então aqui já tem uma diferença muito importante, muito básica para a gente entender. Aqui nesse Forecast Planning a gente pode colocar como previsão a previsão do tempo. A previsão do tempo, na verdade, é um estudo de futuro, de previsão, no entanto, com uma capacidade mediana ali, no sentido de buscar a média, né? Então, de entender que se tem feito calor, logo existe uma chance através de estudos e se faz esse estudo por trás, a meteorologia, e se determina que a probabilidade disso acontecer é de se ter um tempo entre temperatura de 30 graus a 20 graus, e você deve ter alguma coisa em torno disso. O planejamento de cenários ele trabalha de uma outra forma, trabalha primeiro com uma visão de muito mais longo prazo e com uma visão onde se apresentam cenários diferentes, não apenas uma possibilidade de temperatura de entre 30 e 20 graus, mas uma possibilidade entre uma temperatura de 70 e 10 com terremoto
um outro cenário com uma probabilidade com maremoto, um outro que não aconteceria nada, enfim, para dar um exemplo bem básico, assim, bem simples da diferença entre os dois. E aqui um modelo que eu gosto bastante, existem vários, tá? Isso é uma área de estudo muito ampla e que, assim, dá para ter vários cursos só sobre isso e existem inúmeros modelos, vocês vão ver que tem vários teóricos, várias metodologias para se estudar cenários. Eu vou apresentar para vocês as principais e mostrar que eu gosto mais ou que eu me adaptei melhor durante a minha pesquisa. Esse é um modelo aqui bem conhecido e bem comum, que é através do estudo com a relação do passado, presente e futuro. Então, vou colocar aqui, tentar colocar em azul. Aqui a gente parte de uma situação atual, no momento de hoje, com o estudo de uma visão retrospectiva, ou seja, passado, fazendo uma análise aqui desse estudo, e aí sim você parte para pensar as possibilidades. E aí você tem, você pode ter, por exemplo, aqui no caso ele está apresentando 3 cenários, né? Um cenário, 2 cenários, e aqui seria um terceiro cenário. Aqui ele já entra num outro tema que eu não vou abordar tanto, que é uma coisa mais técnica, seriam as variações de um possível cenário. Então a gente tem o cenário A, B e C, e esse B aqui ele diz que, assim, na verdade ele está dando um exemplo que pode acontecer, essas variações podem ter em qualquer um dos três, né? Em qualquer cenário você tem as variações um pouco para um lado, um pouco para o outro, né? Você tem ali uma pequena variação, mas ele faz essa explicação aqui. E aqui no caso ele determina a partir de um estudo, né, de um determinado ponto aqui que foi detectado no estudo, que esse cenário aqui, que seria no caso um quarto cenário, né, ou o segundo aqui na ordem de cima para baixo, o cenário mais provável. A gente vai com mais calma entender melhor isso nos próximos slides, tá? Mas é para vocês terem uma ideia de o quão interessante, o quão fascinante pode ser se estudar o futuro ou se pensar em planejamento de cenários. Para a gente falar um pouquinho dos teóricos, das metodologias, eu vou trazer esses dois aqui primeiramente, que é o Van der Hagen e o Peter Schwartz, que trabalham numa mesma linha de pensamento, onde que esse é o livro do Van der Hagen, que é sensacional, quem tiver oportunidade, eu recomendo muito a compra ou se conseguir emprestado, que quem gosta do tema vai ficar bem fascinado com a capacidade que ele tem de trazer de forma didática esses tópicos tão técnicos e às vezes tão complicados de se entender. E aí ele parte desse pressuposto que na verdade a construção de um cenário, você constrói cenários alternativos para um futuro. E aí, para trazer um exemplo, a gente pode pensar como vai ser o mundo, as questões climáticas no mundo vão afetar, por exemplo, a costa brasileira daqui a 50 anos. Isso é um exemplo de um estudo na área de cenários prospectivos. Aí você parte aqui ele está um pouquinho pequeno aqui, mas é uma gravura, uma figura desse livro, né? Ele parte aqui da estrutura do objeto, ou seja, qual é a estrutura do objeto, quais são as variáveis determinantes desse objeto, tá? A costa brasileira, como a sua formação, tudo que pode influenciar nessas variáveis, né? Quais são as mudanças que estão ocorrendo dentro da estrutura da costa brasileira, das mudanças climáticas em geral. Então, parte de todo um estudo prévio do objeto em questão, que tem muito a ver com a análise política. Quando a gente faz análise política, o estudo do objeto é muito importante. Então, basicamente, você fazer esse levantamento que é muito complexo, né? Quanto mais complexo o tema, mais complexo vai ser esse levantamento. Aí você parte para o uso de tendências variáveis, e aí ele vai para os elementos constantes, enfim, incertezas, e aí trabalha diante da sua teoria
tanto o Van der Hagen quanto o Schwartz nessa teoria em que como diz o nome do livro, é a arte da conversação estratégica, né? Ou seja, a partir de um choque de ideias, a partir de uma troca de ideias e de experiências, você consegue elaborar com uma equipe alguns cenários prováveis ou possíveis, com uma margem de erro pelo menos mais baixa para uma determinada situação que se apresente. Já numa outra ponta, a gente tem dois outros teóricos, um muito ligado à administração, Michael Porter, ele também ao marketing. O pessoal conhece aqui esse modelo, quem já viu as 5 forças de Porter ou as forças de Porter, enfim. E o Michel Godet, que utilizam essas características, utilizam esses pensamentos para a estrutura de cenários. Eles têm uma visão muito mais ligada aos métodos quantitativos, ou seja, a utilização de números, de graduações numerais ou de estudos matemáticos, modelos matemáticos, para se entender esses pontos. A gente tem aqui a ameaça de novos entrantes, né? Ele fala muito de mercado, mas ele aplica em algumas. O Godet faz isso muito bem. Ele pega muitas ideias, trabalha muito com as ideias de Michael Porter e traz para esse mundo de estudos de cenários, né? Então você tem aqui a ameaça de novos entrantes, né? Que seria as ameaças externas que essa realidade poderia sofrer para uma mudança de cenários, poder de barganha interno e externo, e a ameaça no caso aqui de mercado, né, produtos substitutos, mas a ameaça de realidades diferentes ou realidades alternativas. A gente vai ver isso também com mais calma nos próximos slides, mas já deu para ver que existe um estudo por trás, um estudo muito complexo, muito longo e muito interessante para quem gosta do tema, sobre pensar o futuro. Então, muito mais do que juntar algumas peças de um quebra-cabeça e apresentar alguns cenários, existe um estudo muito complexo, onde você precisa ter muito claro quais metodologias e quais métodos você vai seguir no seu estudo, na sua análise, juntamente com a sua equipe. Porque dependendo da forma como você estrutura para ser feito esse planejamento de cenário, você vai chegar a um resultado diferente, ou você vai chegar num processo, você vai utilizar um processo diferente, seja com números, com mais debates, mais ideias, enfim, são formas de trabalho diferentes. E aqui os métodos, os dois principais métodos que a gente tem, obviamente que não são exclusividade do meio de cenários, né? São métodos em geral, que é o método qualitativo e o método quantitativo. O qualitativo é aquele onde se trabalha com qualidades, né? Se trabalha com adjetivos, se trabalha com substantivos, e o quantitativo é aquele que tenta trazer a realidade numeral, a realidade matemática, para trabalhar esses adjetivos ou essas informações. Aqui, na verdade, é uma diferença entre vantagens e desvantagens dos dois, né? Então você tem o qualitativo, um método que é mais holístico, trabalha com uma variedade maior, um grupo mais heterogêneo de conhecimentos, pessoas de várias áreas diferentes. Geralmente existe um brainstorming, um choque de ideias muito maior, um leque de conhecimentos e habilidades ali. Você às vezes trabalha com gente de áreas completamente diferentes que acabam trazendo uma contribuição fundamental para o pensamento do cenário. E no método quantitativo, a gente já tem uma visão um pouco diferente. A gente tem uma interpretação muito mais simples, porque a gente sabe que o ser humano é mais fácil de lidar quando você escalona isso, né? Então, escalonar de um número de 0 a 10, ou de 0 a 100, ou de 0 a 5, há uma interpretação mais fácil na hora de se explicar determinados termos, ou determinados acontecimentos, ou fatos, ou até probabilidades. Então, a utilização de números torna a interpretação de um cenário muito mais simples.
Obviamente, a utilização de dados e estatística é evidente que é muito maior do que no qualitativo. Existe uma leitura mais objetiva, né, justamente por conta dessa transformação em dados, em números, e obviamente demanda uma quantidade menor, e não que isso seja, dependendo do objetivo, ele é uma vantagem ou uma desvantagem, mas geralmente menos tempo e menos mão de obra, menos gente participando da equipe, você geralmente é muito positivo. Se a gente pensar aqui numa empresa que faz uma análise de política externa ou no governo que precisa de uma equipe, ele conseguiu apresentar um resultado com um tempo menor, utilizando um número menor de pessoas, isso geralmente é um ponto positivo. Então, o método quantitativo promove isso. Na outra ponta, nas desvantagens, a gente tem do método qualitativo a dificuldade de se escalonar. Então, assim, quando a gente fala que é provável, quanto que é provável, né? Então, tem essa dificuldade em simplificar uma explicação aparece muito no método qualitativo. Né? O quantitativo já diz numa determinada escala, num determinado numeral, onde você está posicionado, e no qualitativo existe uma explicação muito maior. E isso gera uma leitura menos precisa. Você pode ter um problema de interpretação, um problema de apresentação, ou o interlocutor não está bem preparado para entender aquilo que está sendo apresentado. Obviamente, não é tão objetivo quanto o quantitativo e é um método que demanda muito mais tempo para ser preparado. Existe uma preparação, existe uma estruturação prévia que tem que ser feita para se elaborar as ideias e se estudar o objeto, e demanda muito mais gente, porque você vai precisar de pessoas que não estejam diretamente envolvidas com o pensamento em si do cenário, com esse choque de ideias ou com esse brainstorm, e que vão estar numa parte mais operacional, de juntar os fatos e de escrever, enfim, colocar em prática, realmente digitar ali a parte mais burocrática da coisa. Então isso demanda mais tempo. Do lado quantitativo, ele, por utilizar números, sempre proporcional ao buscar a utilização desse escalonar em números, você tem uma capacidade de amplitude, de abrangência menor. Então você às vezes não consegue expressar de uma forma mais completa a ideia que se quer ser expressada, né? Você fica muito limitado à questão matemática, à questão estatística. Você também tem uma troca de conhecimento menor, tá? Então, quando você promove um brainstorming, rodadas de pensamento, você promove pessoas de áreas diferentes debatendo o mesmo tema, você está promovendo ali uma troca de conhecimentos que pode gerar um terceiro, um quarto, um quinto pensamento, uma quinta linha de pensamento, de conhecimento que não se imaginava. Então, quando você coloca uma equipe ligada mais a uma área de saúde, com uma equipe de humanas, uma equipe de exatas, uma equipe que trabalha com física quântica para debater um tema, pensando no futuro, no cenário futuro, você cria ali um choque de ideias que pode surgir uma outra interpretação de que nenhum dos quatro grupos tinham pensado. Quando você utiliza números, isso é muito mais limitado. Você trabalha com o entendimento dessas áreas mais voltado para uma área mais comum a todos, que é a questão matemática, que é muito mais comum a todos. Então você tem essa troca de conhecimento menor. Você precisa de uma tecnologia mais especializada, então você precisa ter um aparato de equipamento, de tecnologia próprio e preparado para lidar com uma quantidade de informação que geralmente não é pequena e geralmente precisa dar uma resposta rápida e precisa. Então, as ferramentas de tecnologia de informação ou de tecnologia voltada para métodos quantitativos, alguns cenários utilizam Big Data, né, que são uma quantidade enorme de dados,
Então você precisa ter essa tecnologia e nem todos os cenários precisam, nem todas as situações necessitam disso. E também nem todas as empresas, governos, etc., possuem essa capacidade. E você tem uma improvisação menor, que está muito ligado com essa troca de conhecimento, com esse choque de ideias. Quando você tem você transforma tudo para números, né? Transforma tudo para um pensamento comum, que é a área matemática, que é a mais comum a todos, ela é mais empírica, você diminui a capacidade de uma improvisação, ou seja, de uma ideia surgir num dado momento por conta de algo que uma outra pessoa mencionou e foi juntando com informações, com ideias, e surgiu aquilo ali que é muito importante que tenha surgido e às vezes pode determinar uma mudança de planos na sua estruturação do seu cenário. Então, são aqui basicamente vantagens e desvantagens de cada método. Eles são métodos que são usados sozinhos, em conjunto, de formas com graduações diferentes. Alguns são mais qualitativos, outros menos. Mas não há um método correto aqui. Aqui existem situações em que um método é muito mais recomendado, mas nada impede que não se utilize o outro. E existem situações em que por mais que você tenha muito mais habilidade num determinado método, você vai precisar fazer uma consulta, vai precisar utilizar o outro também em uma dada graduação, uma dada medida, tá? Aqui as diferenças, também falando um pouquinho de métodos, né? Aqui não de métodos especificamente, mas de pensamentos, né? Voltando um pouquinho lá dos teóricos, né? Que a gente falou. Existem, na minha visão, outros autores entendem de uma forma diferente, mas a maioria deles pensa dessa forma e eu sigo muito a linha do Van der Hagen, do Schwartz, que pensa dessa forma. Existem três maneiras de você produzir ou de você determinar a produção de um cenário, a criação de um estudo de futuro. Na verdade, você não cria o cenário, você promove um estudo de futuro, um estudo prospectivo e elabora cenários, possibilidades de algo que pode vir a acontecer em um determinado objeto, determinado tema que está sendo estudado. Existem três principais formas, na minha visão, que é o que eu entendo que seja interessante, mas não é limitado a isso. Existem outras opiniões, outros autores que trabalham dessa forma. A forma de pesquisa, que é muito conhecida como focus group, que pode ser utilizada para N outras coisas, não só para cenários, mas em cenários também é utilizado o focus group, onde você já vem com dados coletados, você faz uma avaliação dos dados, existe uma rodada de checagem. A partir daí, você vai para a elaboração dessas incertezas, ou seja, junto com aquele grupo que está sendo utilizado para essa pesquisa, para esse grupo, para esse focus, se criam essas incertezas, se verificam, né, se as incertezas, se o que está sendo pensado que pode vir a acontecer nesse futuro é válido, não é, em que grau, em que medida, dependendo do método que você utilizar. Elabora-se a análise e aí parte para uma fase de verificação e validação dessa análise. O método tecnológico, que trabalha com ferramentas, como a gente falou, obviamente tem uma ligação muito maior com o método quantitativo, que o Delphi é uma delas, talvez a principal, mas existem inúmeras ferramentas, algumas de cenários, outras que são utilizadas para cenários também. Você parte já para uma validação daqueles dados que foram coletados, ou seja, você já tem uma coleta de dados prévia, você já tem um entendimento das pessoas dos especialistas ou das pessoas que estão na equipe para montar aqueles cenários ou para fazer aquele estudo de futuro, que aqueles dados são informações importantes porque vieram de fontes importantes, o que já é diferente de um focus group, que, por exemplo, você pode ter pessoas que não necessariamente
você tem a certeza da especialização daquela pessoa, mas que você precisa ouvi-la. Na parte de ferramental, você já parte de um pressuposto que a informação que você recebeu é especializada, então você valida esses dados, realiza o sistema, né, que na verdade muitas vezes aqui é a parte de sistema, né, faz o cruzamento desses dados já coletados, filtragem, parte para uma elaboração de incertezas, onde você pega desses dados, geralmente uma quantidade de informação, de números, de estatísticas, elabora essas incertezas, promove uma nova rodada, um novo processo de cruzamento, e isso tudo é sistemático, e aí parte para a elaboração da análise. E o método que eu gosto mais, que eu me adapto melhor, que eu entendo que é mais válido e que é o que a gente vai utilizar aqui para o nosso curso, e o que eu tenho uma tendência maior a defender o uso dele para uma análise de política externa, que é o módulo da conversação, que é o módulo analítico, que é muito ligado à visão teórica de Van der Hagen e Peter Schwartz, onde você parte de uma coleta de dados de fontes primárias e especializadas, ou seja, se eu vou consultar sobre mudanças climáticas, eu preciso ter certeza de que as pessoas que eu estou consultando sobre isso, ou as pessoas que estão na minha equipe para pensar isso, elas têm um mínimo de conhecimento, seja primário, seja técnico, estejam na ponta, testemunhas oculares, ou pessoas que se dedicaram a estudar, a se especializar naquele tema. Se eu vou falar de defesa, a mesma coisa. Se eu vou falar de uma área política externa de cúpula, diplomática, presidencial, também. Então, há todo um entendimento que previamente você seleciona o grupo de pessoas que vão ser consultados, que vão fazer parte da equipe, que vão escrever. Todas as pessoas têm que estar de alguma forma envolvidas e ter um contato com a temática. Aí você parte para um ponto que é a avaliação e a validação desses dados, né? Então há uma rodada ali, que é o próximo ponto, a rodada de debate sobre esses dados. Então todos esses especialistas, essas pessoas que são consultadas, por isso demanda mais tempo e demanda uma quantidade maior de pessoas, né? Muito ligado ao método qualitativo, mais ligado à nossa área de relações internacionais, né? Uma coisa mais da área de humanas, da área de pensamentos. Então, você tem essas rodadas de debate, de troca de ideias, de choque de ideias, brainstormings, para que seja provocado esse pensamento que está sendo trazido através de dados, através de opiniões, através de visões, fontes primárias, etc. E aí esse mastermind que a gente chama, na verdade, é uma rodada, né? É uma rodada de debate sobre outros temas. Então, na verdade, aqui no mastermind a gente não fala especificamente dos dados, mas sim sobre a conjuntura passada e presente daquele objeto. Então, se a gente está falando, por exemplo, da crise Brasil-Venezuela, a gente traz para que esses especialistas debatam na visão deles, na área deles, enfim. E a gente promove esse debate para se pensar o passado e o presente dessa situação. Está encoberto ali, mas eu falo para vocês, parte para a elaboração das incertezas e, novamente, uma nova rodada de debate sobre essas incertezas, para se entender se existe algo que não foi mensurado ali, alguma informação que poderia surgir antes que não surgiu e agora ela apareça e seja decisiva, seja determinante, e a gente parte para a elaboração da análise, a verificação e a aprovação. Então, assim, aqui a gente vê 3 métodos, 3 formas de se produzir um estudo de futuro, ou produzir um estudo prospectivo para cenários, né, que pode ser aplicado à nossa área aqui de análise de política externa, que são muito válidos e são muito utilizados, e muitas empresas, muitas consultorias internacionais, os próprios governos, as agências de inteligência, etc., utilizam esses métodos, utilizam alguns deles, mais de um,
uma mistura deles. É claro que aqui vai depender muito da complexidade, da necessidade do seu estudo, daquilo que você precisa apresentar. Então, quanto mais complexo, mais a longo prazo, ou mais com maior quantidade de interconexões que você tenha entre os temas, mais necessidade você vai ter de utilizar métodos cruzados ou um pouco de cada um. Isso demanda custo, demanda pessoas, demanda tempo. Então tudo vai parte do princípio da sua necessidade, né? O porquê que você precisa elaborar isso. Bom, falando tudo isso aqui que eu falei, todo esse aparato, essas ideias malucas, mirabolantes que parecem coisas muito loucas sobre cenários prospectivos, a gente vai para a política externa prospectiva. Pode parecer que não, mas isso é muito mais comum e muito mais antigo do que a gente imagina. Só para a gente falar aqui rapidinho de histórico, a gente tem ali o Shell Focus Group como um dos principais locais onde se começou a pensar isso dentro das corporações, dentro das empresas, mas em termos de governo já pensava isso já no final do século XIX, início do século XX, principalmente início do século XX, obviamente muito ligado às questões que a gente já viu na outra aula de política externa, do pensamento de política externa de guerra. Então se pensava muito ligado à questão dos conflitos armados ou daquilo que poderia acontecer. Havia um estudo ainda a tecnologia muito incipiente ainda, então o estudo era muito mais qualitativo, muito mais de inteligência. E a gente tem alguns exemplos interessantes na literatura que demonstram que, por conta de um estudo bem feito em política externa prospectiva, dependendo da área, geralmente quando a gente fala de guerra, numa área de defesa e inteligência, foi possível apresentar um cenário e esse cenário ajudou a uma tomada de decisão que determinou uma vitória num determinado conflito, uma determinada ação em várias épocas. Já a Primeira Guerra a gente já consegue ver isso, na Segunda de forma muito mais clara. E a partir daí a gente vem num crescente exponencial com os métodos, os estudiosos, os principais nomes da administração, do marketing, de estudos na área militar, de defesa, na área de inteligência, tecnologia da informação, engenharia, trazendo uma série de insumos que vão formar grupos ao redor do mundo de pensamento prospectivo. O Shell é da Shell mesmo, da empresa Shell, talvez o principal deles, um grupo que determinou talvez um grande salto aí do mundo das exploradoras de petróleo, das exploradoras de hidrocarbonetos no mundo todo. Então foi um grupo que chamou muita atenção e outras empresas começaram a seguir esse caminho e depois isso se popularizou, vamos dizer assim, dentro das corporações. Um que até hoje tem uma atuação que é, para mim, fundamental e eu consulto sempre, é o Euromonitor, que está muito ligado à União Europeia, mas não só, faz análises globais, tem uns reportes, tem uns relatórios bem interessantes. Se você puder, procura no Google, joga Euromonitor, você vai encontrar o site deles, tem muita coisa interessante. E, obviamente, os Ministérios da Defesa, os gabinetes, aqui no caso do Brasil, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, trabalha muito com isso, assim, diariamente, faz uso de política externa, de estudo de política externa prospectiva, porque o mundo hoje demanda que você esteja muito mais à frente do que se estava no final do século XX, por exemplo. Então, você precisa ter muito mais informações e precisa promover o tomador de decisão, e aqui que eu acho que é o ponto importante para o analista, é você como analista promover ao tomador de decisão, ou se você é o tomador de decisão, você buscar pessoas que possam te dar essas informações, porque ter uma equipe ou ter equipes ou empresas que possam te dar
a capacidade de você olhar possibilidades de cenários futuros é fundamental para uma tomada de decisão, principalmente quando a gente fala de líderes políticos, de chefes de governo, chefes de Estado, grandes CEOs de empresa, todos aqueles público-alvo que a gente viu, que a gente pensou dos memorandos, todos eles se enquadram nessa listinha aí. Aqui duas figuras, né, de possibilidades aqui. Nessa aqui de baixo, aqui a gente tem seria um cruzamento de combinação de cenários, né? Então, se você tem um cenário nacional A e um cenário mundial A, você necessariamente vai estar mais ou menos nessa posição. E aí, se for B e A, B e B, enfim, você faz esses... É só uma explicação, na verdade, não é uma ferramenta, é apenas uma demonstração de como isso é feito, é um recorte apenas de um pensamento. E aqui numa modalidade um pouco mais conhecida e de uma interpretação mais fácil, que é uma de matriz, né? A gente tem aqui uma matriz, onde o eixo aqui vertical mostra a unipolaridade e a multipolaridade do mundo. Então isso aqui a gente está pensando, esse estudo aqui é de 96, então isso aqui a gente está pensando de como seria um mundo pós-Guerra Fria, esse estudo de Sarnenberg aqui, na literatura de Skidmore, de como seria um mundo pós-Guerra Fria. Então, se fosse um mundo unipolar, fragmentado, esse eixo horizontal quanto mais fragmentado e mais integrado, né? Um mundo unipolar, fragmentado, a gente teria uma hegemonia coercitiva, que não foi o que aconteceu, mas a gente teria uma hegemonia coercitiva, ou seja, uma grande potência determinando as regras do jogo e sem entender ou sem dar espaço para nenhum outro ator das relações internacionais ou da política externa. Se fosse, no caso aqui, uma multipolaridade fragmentada, uma rivalidade regional, uma hegemonia benevolente, no caso de uma unipolaridade integrada, e um concerto de grandes potências, que foi mais ou menos o ponto onde a gente, onde essa virada do século, e principalmente do final da Guerra Fria, acabou levando, que foi esse concerto de grandes potências, né? A multipolaridade mais integrada, uma globalização multipolar, onde você tem grandes potências no centro, principalmente aí destacando a ONU, o Conselho de Segurança, determinando as regras do jogo, determinando aquilo que deve ser feito, deve ser utilizado como normas e regras da comunidade do sistema internacional. Então, isso aqui a gente vê que é muito importante se entender a política externa também como um objeto de uso para uma análise prospectiva, para os cenários prospectivos, porque ela pode te dar elementos importantes tanto para o tomador de decisão quanto para o analista. E aqui eu não estou entrando no mérito se você vai... não estou aqui analisando a quantidade de pessoas ou de tempo, estou falando de uma maneira muito geral. Você pode utilizar isso de uma forma a dar embasamento para o seu estudo, embasamento para a sua análise. Fazer o seu exercício de pensamento futuro, separar um tempo para pensar ideias, para conversar com pessoas de outras áreas sobre o que elas acham, sobre o que elas pensam. Isso, de uma certa forma, você está fazendo um exercício prospectivo. Você está fazendo um exercício de cenários prospectivos, de pensar o futuro. É claro que não há uma comparação com uma grande equipe, de uma grande corporação ou de governo. Mas se você quer fazer uma análise de política externa, pensando futuramente, ou pensando naquilo que pode acontecer, seja do seu trabalho, seja alguma coisa que alguém pediu para você fazer, um artigo que você quer escrever com elementos de pensamento futuro, de opiniões que você acredita que podem acontecer no futuro, separe um tempo para se debruçar sobre as teorias, entender como você pode pegar um pouquinho de cada uma e de repente elaborar um método de estudo para você elaborar a sua análise
com mais consistência no que diz respeito ao pensamento futuro. Então, a ideia dessa aula é isso, assim, é explicar que o pensamento futuro pode sim ajudar um analista de política externa quando ele vai falar sobre algo que pode vir a acontecer, que é uma coisa que a gente vê isso acontecendo a todo momento, porque praticamente o que aconteceu no dia de hoje, ele não se dá mais tanta atenção. A coisa é tão dinâmica, o dia a dia é tão dinâmico que se você não está pensando daqui para o final do ano já, ou para o ano que vem, em política externa, basicamente você está parado, você está pensando no presente. Então é preciso estar sempre antenado e sempre buscando as informações para que você possa ter essa capacidade não previsível de prever ou de fazer uma previsão acertada e acertar em cheio. Não, mas que você possa ter na sua análise um pensamento de futuro, uma visão de futuro mais embasada, mais próximo daquilo que se faz no mundo, daquilo que se estuda no mundo, quando a gente pensa em cenários futuros, em cenários prospectivos. Beleza? Bom, algumas dicas muito importantes. Isso aqui eu considero que assim, é o guia básico para se pensar cenário. Evitar o impressionismo e o imediatismo. Então, assim, você sempre buscar um cenário de uma lógica de médio a longo prazo, sempre evitar essas informações mais comuns ou mais divulgadas, recusar esses consensos, essas verdades absolutas. Isso é uma ameaça absurda para um pensamento futuro. Partir do pressuposto que existe uma fonte correta, esqueça isso, busque sempre várias fontes, amplie e confronte as informações. A gente falou aqui de fontes primárias, mas utilize também fontes livres, jornalísticas, colaborativas, de amigos, de pessoas que não sabem nada sobre o tema. Tudo é importante quando se pensa em cenário futuro, porque daí pode surgir alguma coisa que você não prestou atenção ou que você não conseguiu reparar, e obviamente a gente não tem a capacidade de olhar todos os lados, olhar todas as visões, observar todas as análises. Então é preciso que a gente faça esse choque de ideias. Então esteja sempre pronto para explorar a sua intuição. A intuição ela é um ponto de partida para qualquer cenário. Você achar que algo pode acontecer já é um insight importante para você começar a elaborar alguma coisa. Aceite o impensável, nunca descarte algo que pareça improvável, impossível, inadequado. Considere minimamente aquilo ali como uma possibilidade, nem que seja para que você descarte futuramente, antes da sua análise ficar pronta, antes do seu cenário, enfim. Mas pelo menos aceite isso, entenda que aquilo ali, que nada é realmente impossível, que nada é realmente improvável, que tudo deve ser minimamente observado, pelo menos escutado. Procure sempre ter uma visão heterogênea. Se você vai utilizar isso para sua análise pessoal ou para uma análise feita de uma forma própria, num artigo, numa determinada coluna ou consultoria, etc., procure ouvir, abra o seu leque de informações e busque nos seus contatos. Hoje, com as redes sociais, as pesquisas estão aí amplamente gratuitas e acessíveis para todo mundo fazer, que você pode consultar pessoas de inúmeras áreas. Às vezes alguém que não tem nada a ver com a sua área ou com a área que você precisa estudar pode te dar um insight que passou completamente desapercebido, e esse insight ele vai ser fundamental para você direcionar o seu estudo. E eu considero, e acho que boa parte dos teóricos também, que a análise qualitativa é muito importante. Por mais que os exemplos quantitativos sejam importantes, né, para que a gente possa dar uma proporção do tamanho de alguma coisa, ou para que a gente possa equacionar um determinado número, ou efetuar testes, ou efetuar
escalonar alguma determinada situação, a gente está falando de uma ciência que ela é completamente inexata e completamente mutável, volátil, que são as ciências humanas e ciências sociais. Então, elas estão intimamente ligadas às questões qualitativas, às questões de pensamento qualitativo. Então, descartar completamente o método qualitativo é algo que eu não recomendo e que, pelo menos, os teóricos que eu busco, Van der Hagen e Schwartz, também não recomendam. Você sempre deve utilizar a análise qualitativa como algo que, se não for o seu objetivo, a sua fonte principal, o seu método principal, deve estar ali sempre disponível ou sempre amparando a sua análise, a sua elaboração de cenário. Aqui é um modelozinho na verdade, de processamento, né, ou de elaboração do planejamento de cenários. São 8 passos. Aí você tem o objeto, os fatores chaves, as forças externas. Você parte para as incertezas críticas, os cenários. É basicamente para demonstrar a vocês que existe apesar de parecer um papo meio surreal, meio filosófico demais, existe uma metodologia muito séria, muito concreta por trás para se elaborar um cenário, para se elaborar uma estrutura de cenário e aplicar isso a determinadas áreas, política externa também. Bom, aqui a gente tem as perguntas fundamentais que a gente chama, que são perguntas muito importantes que você conseguindo responder muito bem essas 5 perguntas, você já tem um bom conjunto de hipóteses, de incertezas, de fatos que podem estar ocorrendo, que podem influenciar a sua análise, que podem influenciar o futuro, que podem determinar o caminho que você vai seguir no seu estudo ou o estudo da sua equipe. Então, conseguir responder essas perguntas é fundamental. E aí você vai dar uma lida depois, você vai entender que existem essas hipóteses, esses elementos que indicam uma realidade ou indicam ou são mais importantes do que outro, as combinações dessas hipóteses, dessas incertezas, enfim, isso tudo é um conjunto de coisas de perguntas que são fundamentais para que você parta de um início mais concreto e não tão imaginativo e não tão intuitivo, né? Você tem elementos mais concretos. Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. É um tema que não é tão comum, não é tão simples, mas de qualquer forma, repito o que eu já falei nas outras aulas, deixo aqui o meu contato para que vocês falem comigo, vocês entrem em contato comigo para qualquer dúvida. Essa aula vai ser muito importante para a nossa avaliação final, porque vai ter como opção utilizar essa análise prospectiva, esse pensamento prospectivo de política externa prospectiva para a avaliação final, para a sua análise de avaliação final, mas para a avaliação dessa aula mesmo, procurei fazer uma coisa muito mais mastigada e muito mais ligada aos slides, aquilo que eu falei, do que uma literatura. Então não se preocupem muito em serem especialistas ou estudarem esse tema a fundo. Claro que se vocês quiserem, fiquem à vontade, podem também me mandar e-mail e ficarei feliz em responder, em dar dicas de bibliografia, de material. Mas a avaliação em si dessa aula eu procurei fazer algo bem mais ligado ao tempo que você está aqui se dedicando a me ouvir, a prestar atenção nos slides, a fazer as suas anotações, do que propriamente dito uma literatura específica. Tem uma coisa ou outra ligada à bibliografia, mas no geral é mais focado realmente a aula de hoje. Tá bom? A gente vai para a nossa última aula já, nossa 7ª aula. Então eu deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez, meu grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.